Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Abramos as nossas Bíblias, irmãos, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós estamos dando continuidade à série de exposições, série de sermões, na carta de Paulo aos Efésios. Começamos lá no capítulo 1, e hoje estamos caminhando aí para o fim da exposição do capítulo 5, nesse bloco qual demos início no domingo passado. Eu comentei com os irmãos que esse bloco especificamente aqui da carta é o qual Paulo se volta de modo muito gracioso para trazer uma aplicação do Evangelho de modo mais prático e incisivo à vida familiar, à vida comum. Então Paulo começa esse bloco se referindo às mulheres, se referindo às irmãs. O famoso e clássico texto no qual Paulo instrui que as irmãs sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Eu comentei também que isso tudo começa no verso anterior, quando diz que nós devemos sujeitar-nos uns aos outros. Então, Paulo vai mostrar como essa sujeição agora acontece em escalas diferentes. É a mulher que começa sujeitando-se ao seu marido, ao seu esposo, sujeitando-se ao que especificamente? A sua liderança, ao seu cuidado, ao seu pastoreio, e a sua direção, tendo o marido como o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. O elemento de comparação aqui, ou o elemento de motivação, é sempre Cristo. Cristo é o elemento motivacional, elementar, para que a esposa tenha essa submissão ao seu marido, e o marido na liderança de sua esposa, que é justamente esse o bloco de hoje, que vai do verso 25 até o verso 33. Paulo se referiu às mulheres, agora ele vai se referir aos homens. Observe que não despretensiosamente, Paulo vai gastar muito mais tempo falando com os homens do que com as mulheres acerca do seu papel. Então diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 25, acompanhe comigo atentamente a palavra de Deus. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que insiste em permanecer como uma voz que clama do deserto, com a verdade que muitas vezes traz incômodo e coceira nos ouvidos, mas aí ela permanece firme e fiel, imutável, porque não é palavra de homens, nem formada por homens, mas é a palavra do Senhor. E agora, Deus, nós rogamos que o Senhor faça, através dela, aquilo que o Senhor mesmo prometeu, que como uma espada de dois gumes, ela possa penetrar os nossos corações, com o poder e a verdade que vem do Evangelho do Senhor. E que essa palavra traga esperança, alento, mas também admoestação, Deus, e alerta a nós e aos nossos dias. Rogamos que o Senhor traga a nossa mente cativa
a conhecer, aprender a Tua palavra, Deus, todos aqui, ó Deus, do mais novo ao mais velho, que todos possamos voltar nessa hora atentamente para ouvir e compreender a exposição da palavra do Senhor. Em nome de Cristo Jesus que te oramos. Amém. Irmãos, a masculinidade está em crise. Faltam homens no mundo, neste país, na nossa cidade e entre os evangélicos. Mas não é só porque nós somos minoria não, comparado às mulheres. É porque os homens que existem, eles, não é só que eles não têm deixado de cumprir os seus papéis, eles têm subvertido os seus papéis, a sua responsabilidade, e eu estou falando daqueles que são homens e se declaram homens, héteros, tá? Eu falo que a crise está dentre estes, eu não estou aqui me referindo a toda a perversão ideológica e sexual dos nossos dias. A crise está instaurada entre aqueles que se dizem homens, héteros, machos e querem permanecer assim. Estes estão em crise. É uma geração de homens que, de um modo geral, não quer casar. Fazem do casamento uma piada, um motivo de chacota entre os colegas de trabalho. É uma geração de homens que não querem casar. Os que querem casar demoram uma eternidade para fazê-lo, casando já com idade de serem avós. Quando casam, por sua vez, mantendo essa mesma lógica e imaturidade infantil eterna, agem como se fossem filhos de suas esposas. Trocam as mães por suas esposas, e são elas que basicamente passam a criá-los. Quando não é isso, eles agem ou querem agir, continuam agindo como se solteiros fossem, sem nenhuma responsabilidade ou compromisso marital, do lar, como casal, muito menos como pai. Mas graças a Deus, isso é uma crise que está só no mundo lá fora. Os homens da igreja estão imunes a tudo isso. Nós não temos problemas com a masculinidade dentro das nossas igrejas. Nas nossas igrejas, os homens são bíblicos, seguem o modelo e o padrão da Escritura, pregam isso, falam sobre isso entre si e buscam essa realidade. Só que não, né? Não é. Alguns irmãos comentaram comigo que talvez eu peguei pesado demais no domingo passado no sermão com as irmãs. E eu disse, é porque você não esperou domingo que vem. Porque quando a gente olha para a Escritura, irmãos, invariavelmente, o homem é que começa apanhando e é quem mais apanha. Porque depois da pior besteira que a humanidade fez, Deus não chamou Eva para prestar contas. Deus chama Adão. Ele quem primeiro é chamado e ele o responsável. E temos sido os responsáveis desde então, irmãos. Se nós vivemos um tempo de casamentos em crises e de famílias disfuncionais, nós, enquanto homens, somos os principais culpados e responsáveis por isso. Se a masculinidade tem sido ridicularizada e nós vivemos numa geração de homens fracos, frouxos, nós somos diretamente responsáveis por isso. Se mulheres têm assumido papel e responsabilidade que deveria ser nossa e cumprida por nós, se o feminismo tem crescido e ganhado adeptos a cada dia, no Brasil e no mundo e dentro das nossas igrejas, nós somos os diretamente responsáveis por isso. Porque quando nós começarmos, irmãos,
Quando nós começarmos num esforço contínuo e constante para viver essa realidade que Paulo nos dá aqui, nós iremos começar a ver essa geração, esta cultura ser diretamente impactada pelo Evangelho, pela palavra e por aqueles que tentam e se esforçam para viver essa palavra. Quando homens dentro da igreja evangélica começarem a viver esta realidade do Evangelho acerca de seus papéis, tendo Cristo como seu maior exemplo, serão raros os divórcios dentro das igrejas evangélicas. Serão raríssimos. Serão raras as traições, os casamentos destruídos, mulheres cansadas e sobrecarregadas, filhos sendo criados sem o pai, apesar do pai estar lá. Somos nós, irmãos, diretamente responsáveis pelo andamento da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Quer tenha feito você isso ou não, quer acredite você nisso ou não, um dia Deus vai cobrar de nós. Um dia, assim como Adão, Deus irá nos chamar, Deus irá lhe chamar para prestar contas acerca da sua família, da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Daria para a gente encerrar aqui e passar o resto do tempo orando, clamando a Deus a misericórdia dele sobre nós. Sabe por quê, irmãos? Porque nada do que vai ser dito aqui é novidade. Nenhum homem que tenha um conhecimento mínimo ou superficial do que é o Evangelho, do que é a palavra, ouve uma mensagem dessa como algo, olha só, rapaz, ele disse hoje um negócio aí que eu não sabia. O homem tem que liderar a esposa, tem que amar e se sacrificar pela esposa, que a esposa é a pessoa mais importante da vida dele. Olha, rapaz, nunca tinha ouvido isso. É Evangelho, irmãos, é a palavra, tem sido pregada há décadas, há séculos, há milênios. Homens que amam como Cristo. Homens que amam como Cristo. O padrão da masculinidade bíblica. Esse texto, irmãos, é um texto controverso até mesmo para os tempos de Paulo. Num tempo onde, de fato, precisamos admitir, uma visão distorcida e deturpada do que era a liderança masculina, trazia toques ásperos do machismo mais bruto e grosseiro ali do primeiro século. Uma visão extremamente equivocada de como deveria ser a relação do homem com a mulher, do marido com a sua esposa. Então vem Paulo de modo muito gracioso, mostrando que na verdade essa relação de submissão entre as partes deveria acontecer à semelhança da relação de submissão entre as pessoas da Trindade, entre a igreja e Cristo. Então, após se referir às esposas, dizendo que elas deveriam então submeter-se à liderança de seus maridos, e submeter-se a essa liderança de forma tão obediente e respeitosa, assim como Cristo faz para com a igreja. Agora vem Paulo, se voltando para os homens, para trazer algumas mensagens para nós, e a primeira delas está aí no verso 25, acompanhe comigo. Diz Paulo: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A primeira mensagem é: ame como Cristo amou. E é claro que você já deve se perguntar: você tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja? Você tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja? Mas Paulo já lembra logo que padrão de amor é esse. É um amor que se entrega. É um amor sacrificial. É um amor que está disposto a absolutamente tudo. Tudo em prol da esposa. Para protegê-la, para cuidá-la, para amá-la, para guardá-la, para santificá-la. Eu costumo dizer que, olhando para esse texto, é mais difícil ser homem do que ser mulher.
Não recai sobre os ombros e a responsabilidade das irmãs ter Cristo como exemplo e modelo na sua relação com o seu marido. Mas é aos homens, e perceba que o nível aqui é alto, o sarrafo é alto. Olha, ame sua esposa. Ah não, Paulo, tudo bem, eu amo. Mas dá um exemplo aí, amar como quem? Dá um parâmetro para a gente se guiar. Ah não, é igual Cristo amou a igreja. É igual o Senhor. É igual Jesus. Está vendo lá Jesus? Viu o que ele fez pela igreja? Na eternidade, no seu nascimento, no seu ministério, no seu objetivo, na sua vida e morte. Viu o quanto ele se humilhou por ela? Viu o quanto ele se entregou por ela? Viu o quanto ele esteve disposto a servi-la o tempo todo, em todo momento? É esse padrão aí. É desse jeito que você precisa amar a sua esposa. E nesse sentido, irmãos, já cai por terra essa ideia diabólica dos nossos dias, muitas vezes até reproduzida nos corredores das nossas igrejas, dos direitos iguais. Porque ainda não adentrou as nossas igrejas a ideia de que a mulher tem que ser maior do que o homem, está acima dele. Mas o da igualdade já está aí. Faça um questionário e pergunte assim: quem é o responsável dentro de casa, pai e mãe? Quem é o responsável pela educação das crianças? Letra A, o pai. Letra B, a mãe. Letra C, os dois. O que é que você acha que ia ganhar? Os dois. Os dois, é o que a gente ouve por aí. Quem é o responsável pelas finanças da casa? Letra A, a esposa. Letra B, o marido. Letra C, os dois. Opa, mais uma vez aqui os dois, os crentes marcando, os dois. Quem é o responsável pela harmonia do lar? Pela paz? Pela espiritualidade da casa? O marido, a esposa ou os dois? Os dois de novo. Então, em nome de Jesus, eu espero que daqui para frente, se você repetir isso, você saiba que você está pecando, é heresia, e você está indo de encontro a uma doutrina bíblica. Porque a única igualdade no que se refere ao papel do homem e a mulher é ter Cristo como referencial. Passou disso, os papéis, as responsabilidades, as incumbências, as tarefas são bem distintas. São bem distintas. Só o homem, somente ao homem, o Senhor Jesus, por meio de Paulo, diz que o marido então deve amar a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nunca é demais enfatizar que amor, biblicamente falando, não tem nada a ver com sentimento, com emoção, com coisas que aparentemente demonstrem amor ou afeto. Mas amor, biblicamente falando, tem diretamente uma relação com ação, com atitude. O texto diz que nós devemos amar como Cristo amou, porque Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Trata-se de uma ação prática. O amor de Cristo é sacrificial, é cuidadoso, é fiel, é santificador. Aponta para a saúde, o cuidado e o amparo direto dele para com a sua igreja. E assim deve ser o amor do marido para com a sua esposa. É um amor que se sacrifica, que se doa. De modo prático, irmãos, a ideia é que a sua esposa é a sua maior prioridade. A sua esposa é o seu maior objetivo. Não deveria vir à frente da sua esposa ou concorrendo com ela o seu pai, a sua mãe, o seu carro, o seu trabalho, o seu hobby, você mesmo, seus filhos. Nós vemos uma geração hoje, irmãos, dentro das igrejas, de desacreditar
na instituição do casamento. São mães que colocam seus filhos acima de seus maridos, pais que colocam seus filhos acima de seus maridos. Lá em casa o pessoal já sabe, Nicole ficava chateada com esse negócio no começo, mas hoje ela se acostumou. Qualquer coisa é primeiro a mamãe. Aí ela diz, mas é injusto. Não, primeiro a mamãe, depois vocês. E é assim que tem que ser, irmãos. Antes de você, vem sua esposa. Então, se só tem dinheiro para comprar uma calça, você vai comprar é para ela, você fica sem. Usa a rasgada. Se alguém precisa de um sapato, só tem dinheiro para comprar um, ela é a prioridade. Se só tem dinheiro para pagar um plano de saúde, é o dela que deve ser pago. Se alguém precisa passar a noite acordado com a criança, diante eu já comentei aqui com os irmãos, né, que das vezes que eu me senti insultado de estar num fraldário assim, por exemplo, trocando fraldas dos meus pequenos, né? E a Aline, me perdoe, meu amor, ela está em casa assistindo, está meio dodói. E a Aline tinha uns golpes baixos, ela me dava para trocar quando era aquela especial. Você sabe qual é aquela especial, né? Que vem até a nuca assim, ó. Aí ela dizia, toma, no shopping às vezes. E já ia eu lá. E era impressionante as caras de espanto de algumas mulheres ao ver um pai trocando a fralda do filho. Mas sabe por que o espanto? Porque não é comum. Eu já comentei aqui, né, que é muito comum cidades grandes onde tem muitos fraldários, né? Os fraldários geralmente estão nos banheiros femininos. Se é pai, você não pode trocar a fralda do seu filho, então você tem que entrar no banheiro feminino para trocar. Mas é fruto de uma geração de pais inúteis. Porque sobrecarregam suas esposas com aquilo que é responsabilidade dela e o que não é. E realmente é um amor sacrificial, no qual quem é sacrificado é a mulher. A esposa é o sacrifício. A esposa é o sacrifício. Diante dessa configuração que nós escolhemos, isso é um outro vespeiro para se mexer, né? Configuração na qual nós escolhemos de quando precisa e quando não precisa. Os dois saem para trabalhar num tempo onde se tornou polêmico dentro das igrejas. A mulher que disse, quero ser apenas mãe, dona de casa e cuidar do meu lar, se tornou polêmico, viu? Se você quiser arrumar briga e confusão, você diga hoje dentro das igrejas evangélicas que o seu sonho é ficar em casa cuidando da sua esposa, cuidando do seu marido e dos seus filhos. Não pode. Tem que sair para trabalhar. Então, muitas vezes nessa jornada dupla, a gente está aí na configuração, irmãos, na qual o homem chega e ele é como se ele estivesse num hotel, com serviçais ao seu dispor, e todo mundo se sacrifica em prol dele, menos ele mesmo. Se alguém tiver de descansar, é ele, não é a esposa. Se alguém tiver de sair, de se sacrificar, não é ele, é a esposa, são os filhos. Não é razoável que seja assim, irmãos. Não é esse o padrão que a palavra nos apresenta quando diz que nós, enquanto maridos, isso vale para todos os homens aqui, tá? Vale para os garotos que vão casar um dia, vale para os rapazes que estão namorando, aqueles que irão namorar um dia, é esse o padrão. A verdade, irmãos, é que se você quiser saber qual é a grande fonte e o segredo de um casamento, quer ter um casamento feliz e abençoado, quer ter uma família próspera e um casamento duradouro, siga, leia, se alimente, mergulhe em Efésios capítulo 5. Para entender a complexidade e a profundidade do que a Escritura tem a nos dizer quando diz que
o marido precisa amar a sua esposa como Cristo amou. Nem sempre vai ser fácil amar. Nem sempre vai ser fácil. Eu sei que talvez você esteja pensando assim: ah, pastor, você está dizendo aí que você não conhece minha esposa. É verdade, mas eu conheço a igreja de Cristo, que as Escrituras narram, aquela que Cristo amou. Uma igreja difícil, uma igreja rebelde, uma igreja infiel, uma igreja ingrata, uma igreja rebelde, uma igreja pecaminosa. Assim é sua esposa, não tenho dúvida alguma. É filha de Eva. Mas ainda assim, você precisa amá-la como Cristo amou a igreja. Obrigado. Você precisa amá-la como Cristo amou a igreja. Amar aí é uma ordem, uma ordenança. É o imperativo da parte do Senhor para nós. Não é uma opção. Não é uma opção. Em primeiro lugar, então, verso 25, o texto nos mostra como nós devemos amar as nossas esposas. O padrão é Cristo e o meio é a entrega total. O texto continua nos mostrando nos versos 26 e 27 que também é papel do marido, além de amar como Cristo amou, é papel do marido santificar a sua esposa por meio da palavra. Isso aqui é algo pouco falado, pouco pregado e pouco explanado nos nossos dias. Você, enquanto marido, preste bem atenção, você é responsável pelo processo de santidade, de santificação, de pureza, de aperfeiçoamento da sua esposa. Isso só acontece, irmãos, olha só que interessante, isso só acontece nessa relação marido e mulher. Em nenhuma outra relação aparece essa ordenança. Por exemplo, os filhos, não aparece essa ordenança, essa instrução de que os filhos devem santificar, os pais devem santificar os filhos, que os pais devem purificar os filhos. O que os pais precisam fazer é ensinar a criança, é mostrar o caminho, é instruí-la. O marido é santificado pelo próprio Cristo e pela palavra, mas as esposas, olha só que privilégio, além das irmãs buscarem essa pureza, essa santificação que é constante, a ideia que Paulo nos traz é que cabe ao marido, também é responsabilidade dele, o processo de santificação de sua esposa, de sua mulher. E a comparação não é outra aqui, senão a que o próprio Cristo fez para com a sua igreja. Veja só o verso 26. Então ele diz, né, que a si mesmo se entregou por ela, para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Deus deu uma instrução semelhante a um outro homem. E quando ele deu essa instrução semelhante a um outro homem, a responsabilidade espiritual do seu lar, da sua casa, as irmãs, as mulheres nem existiam ainda. Que foi quando Deus disse a Adão: Adão, está vendo aquela árvore lá, do conhecimento do bem e do mal? Se você comer daquela árvore, se você comer daquele fruto, certamente você morrerá. Se você não comer, você certamente viverá. Nós entendemos que ali Deus estava dando a Adão, né, o mandato espiritual, a instrução espiritual. Deus estava regulamentando como seria essa relação de Adão com o próprio Deus. Eva não ouve essas palavras da boca de Deus, ouve da boca de Adão. Logo, esse amor, o qual você deve ter para com a sua esposa, é um amor que a santifica, que a purifica. De que forma? Cuidando dela espiritualmente. Espiritualmente. É você que tem que cuidar para saber, como pastor da sua casa, se sua esposa está lendo a Bíblia, se sua esposa está orando. Rapaz, tem uns 3 meses que eu não vejo minha esposa ler a Bíblia. Senta para conversar. Meu amor, o que é que está acontecendo? Você está lendo a palavra? Nunca mais vi você lendo a Bíblia, filha. Vamos ler aqui junto? Como é que está a sua vida espiritual com Deus? Como é que está a sua vida com o Senhor?
Mas sabe qual é a realidade dos nossos dias, irmãos? Dentro das nossas igrejas, de um modo geral, as mulheres são mais devotadas que os homens. São mais comprometidas que eles. Não é incomum a mulher vir para a igreja sozinha e o marido ficar em casa. Não é incomum, no domingo de manhã de escola dominical, é a esposa que tem que acordar e sair acordando os filhos e o marido, como mais um filho, para vir para a escola dominical. Não é incomum que seja a esposa que tenha a iniciativa de, na igreja, se doar para o serviço e o trabalho, dentro do muito que tem para ser feito dentro da igreja da casa do Senhor. E tudo isso serve como pano de fundo para que a gente comece a considerar, ordenar pastora, presbítera, diaconisa e colocar mulheres para fazer o trabalho que Deus deu ao homem. Porque vocês sabem disso, né? Ei, vocês, homens presbiterianos, vocês sabem que toda essa balbúrdia que tem tentado adentrar os portões da nossa denominação, que é uma das poucas que resiste fiel à Escritura e à Palavra, porque eu gosto sempre de lembrar que até 50 anos ninguém discutia se devia ter pastora ou não. Até 50 anos só atrás, ninguém discutia sobre isso. E era inaceitável em toda e qualquer denominação. Por quê? Porque a gente era retrógrado, ultrapassado? Não, porque até então as denominações nesse quesito ainda eram bíblicas. E hoje isso tem adentrado, quase todas as denominações já aderiram. E a nossa tem resistido a ferro e fogo. Mas vocês sabem, senhores, que um dos motivos, um dos culpados para que isso aconteça são vocês, né? Vocês sabem que somos nós os culpados sobre esse negócio. Porque quando a gente tem eleição para presbítero, sobram vagas. E chovem, não quero. Faltam diáconos em nossas igrejas. Faltam professores de escola dominical em nossa igreja. E as mulheres estão aí, extremamente dispostas a servir. E aos montes, tem muito trabalho. Tem muito material humano. E eu não tenho dúvida alguma, irmãos. Vamos deixar aqui uma coisa clara. Porque tem uma falácia que rola por aí, né? A falácia diabólica, e eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer isso, irmãos. A falácia diabólica, demoníaca, que tentam implantar sorrateiramente na nossa denominação, que ainda resiste fiel, inclusive foi isso que inclusive a mídia tentou fazer diante da última decisão do Supremo Concílio, é dizer que o motivo pelo qual nós não deixamos ou autorizamos mulheres pregarem ou serem presbíteras ou diaconisas ou pastoras, é porque a olhamos como menores, como menos capazes ou como inferiores. Irmãos, eu não tenho dúvida alguma que tem mulher aí que prega melhor que homem. Eu não tenho dúvida alguma que tem mulheres aí que exerceriam um presbiterato muito melhor do que muitos homens que estão exercendo hoje, Brasil afora. Que seriam diaconisas mais dedicadas do que muitos diáconos que nós temos. Não tenho dúvida alguma. Mas o ponto em questão não é esse. O ponto em questão é o papel, a incumbência que Deus deu a cada um de nós, como homens e como mulheres. E passa por essa responsabilidade marital, a responsabilidade espiritual da sua casa. Você é o responsável espiritual pelo seu lar. Então, irmãos, a matemática é o seguinte: se alguém ora mais na sua casa, esse alguém deveria ser você e não sua esposa. Se alguém conhece mais a Bíblia, a doutrina e a teologia, esse alguém deveria ser você. Se alguém conduz, lidera, permanece fiel, insiste, e é um rochedo, uma coluna forte em meio a tribulações, angústia, esse alguém tem que ser você. Precisa ser você. Deus lhe capacitou a isso. Basta que você assuma esse papel, assuma essa responsabilidade. Assim como Cristo fez para com a sua igreja. A ideia é que nós um dia, irmãos, iremos prestar contas a Deus, não só das nossas ações, dos nossos atos,
mas também dos da nossa casa, o que inclui as nossas esposas. Então pense nisso. Um dia nós estaremos diante do Senhor, prestando contas a Ele, que tipo de marido nós fomos. Perceba, irmãos, que diferente muitas vezes do que se pinta, ou do que quer ser pintado, do que é a masculinidade bíblica, isso aqui não tem nada a ver com nível de testosterona, com o tamanho da barba, ou o quanto você gosta de ferramentas e carros e etc. Tem a ver com ser igual a Cristo, seguir os passos do Senhor, e ter Cristo como exemplo, modelo de noivo que foi. No cuidado, no amparo, no amor sacrificial para com a sua casa, inclusive na liderança, assumindo a responsabilidade que era sua, como Cristo sempre o fez. Em primeiro lugar, nós vimos que nós devemos amar como Cristo amou, devemos purificar as nossas esposas por meio da palavra, em um amor que santifica, e devemos cuidar dela como cuidamos de nós mesmos. Olha só, verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. O cuidado aqui, não resuma esse cuidado aqui ao cuidado, por exemplo, com o corpo, não é? Principalmente porque homens têm a fama de não cuidar do corpo, né? Não cuidar da saúde, né? Então, se você for simplista e superficial no seu olhar, você vai dizer assim: rapaz, se eu for cuidar de mim, da minha esposa, como eu cuido de mim, ela está na roça, né? Porque eu não cuido de mim. Mas a ideia aqui não é para esse cuidado superficial. A ideia aqui de Paulo é o seguinte: todos nós nos amamos, irmãos. Acredite, ninguém mais ama você como você mesmo. Nós somos idólatras de nós mesmos. E nós exemplificamos isso na nossa busca constante por prazer, por satisfação, por alegria, por felicidade, porque afinal de contas eu mereço ser feliz. Nós nos amamos. Se existe alguém que nós queremos o bem, é o nosso mesmo. E não se engane, a luta constante nossa é para que nós não olhemos para nós em primeiro lugar, e sim para o próximo. É por isso que em nenhum lugar da Escritura existe o texto ou a indicação se ame. Se ame, você tem que se amar, você tem que se amar mais. Não, muito pelo contrário, a gente vê justamente a Escritura dizendo o contrário. Se ame menos, ame mais o próximo, ame mais o outro, ame mais o Senhor, ame o Senhor acima de todas as coisas, ame o seu próximo como a você mesmo. Então Paulo, pegando isso, a ideia e a ilustração aqui é: você se ama? Sim, eu me amo muito. Então, nesse nível, aliás, acima desse nível, ame sua esposa. Eis mais um parâmetro que Paulo dá aos homens, aos maridos. Ame mais a sua esposa do que a você mesmo. Tenha mais satisfação em dar prazer, contentamento, alegria e gozo à sua esposa do que a você mesmo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: então olha, a mensagem é: primeiro vem a sua esposa, depois você. Ô irmãos, que mulher não quer casar com um homem desse? Aliás, eis os solteiros, recado aos solteiros, eis aqui a fórmula para conquistar uma varoa para você. Não tem mulher que resista a um homem que não só de palavras, mas de atitude, esteja disposto a dizer e viver: olha só, deixa eu lhe dizer qual é a minha visão acerca de um relacionamento e de um casamento. Eu entendo que primeiro vem você, depois eu. Eu também entendo que se alguém tiver de morrer, de se sacrificar, esse alguém será eu e não você. Eu estou disposto a dar a minha vida vivendo em prol de você e morrer se preciso for.
É esse o nível de amor que eu terei para com você. Esse nível de compromisso que eu tenho com você. Que mulher não quer um homem desse? Vocês sabem que dentro das nossas igrejas, quando esse tema é tratado, boa parte da resistência das esposas em relação a cumprirem seus papéis, não é de aceitar a doutrina, mas é de olhar para o lado e ver um marido que não a ama como Cristo amou a igreja. Que não está disposto a se sacrificar, a se doar, como Cristo fez pela igreja. Não há segurança maior, irmãos, para uma mulher de Deus, do que ter a certeza que ela está do lado de um homem que está disposto a fazer tudo por ela, tendo como exemplo Cristo, diante daquilo que ele fez pela igreja. Inclusive estando disposto a amar mais a ela do que a si mesmo. Assim também os maridos devem amar mais a sua mulher, devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. E aqui é no sentido do cuidado, do zelo, né? Não só com a estética, mas, por exemplo, você se alimenta todos os dias. Você come todos os dias, e não apenas isso. Você gosta de comer comidas saborosas, agradáveis ao paladar. A gente encontra na comida o prazer, né? A gente gosta de beber água, né? Tomar um refrigerante gelado, para quem gosta, um cafezinho, né? Percebe todas essas coisas? Olha só, você não cuida do seu corpo, você não alimenta, não o nutre. É esse o nível de cuidado, de zelo que você precisa ter para com a sua esposa. Cuidar dela em todos os sentidos, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. É muito estranho, irmãos, quando essas coisas se invertem. E a gente vive numa geração assim, né? Num tempo onde homens, e pelo amor de Deus, irmãos, homens, senhores, não deem ouvido a essa voz afeminada, diabólica, de entender que homens podem ser frágeis. Não, irmãos, não. Deus não fez homens para a fragilidade. Nunca foi assim. Desde a sua construção biológica, feita no Éden, muito demarcada, a sua formação emocional e espiritual, é o seu papel. Deus fez homens para serem fortes, firmes, resistentes. E eu volto a afirmar, isso não tem necessariamente a ver com músculos, tá, irmãos? Cuidado para a gente não estereotipar a coisa. Mas tem a ver com atitude. Tem a ver com posicionamento. Tem a ver com firmeza de entender o seu papel naquilo que Deus lhe chamou para fazer. Como líder da sua casa. Como chefe do seu lar. Como cabeça da sua família. Em quarto lugar, esse texto nos mostra, só recapitulando aqui, eu disse em primeiro lugar que você deve amar como Cristo amou. Em segundo lugar, você deve purificar a sua esposa pela palavra. Em terceiro lugar, você deve cuidar dela como a si mesmo. E em quarto lugar, esse texto nos mostra como você deve permanecer unido em uma só carne com sua esposa. Irmãos, nós precisamos voltar atrás, como igreja evangélica, na normatização do divórcio. Porque a gente fica com esse papo furado de que estão tentando acabar com a família, olhando apenas para o movimento LGBTQIA+, e as suas reconfigurações familiares. Quando a família começou a ser destruída, quando na década de 80, 90 e de lá para cá, o divórcio começou a ser algo normal nas igrejas evangélicas. Normal e aceitável. É aí que famílias são destruídas. Quando homens fracos, e eu começo com vocês,
quando homens fracos, frouxos, não resistem à primeira tempestade no casamento e querem divorciar, querem separar. Não assumem seus papéis como líderes espirituais, tendo uma vida de piedade, de consagração ao Senhor, e permitem, e são diretamente responsáveis por isso, que o casamento vá se definhando ao longo do tempo e ao longo dos anos. Não assumem seus papéis como líderes espirituais, como pastores da sua casa. Não buscam ajuda, não tomam iniciativa. E aí muitas vezes chega para o pastor, para o conselho e para a igreja, com o casamento já em frangalhos, à beira da morte, já na UTI, quase sem jeito nenhum para dar. É claro, deixou chegar nessa situação. E se existe alguém, irmãos, que deve ser cobrado por esse grande índice, nível de divórcio que nós temos dentro das nossas igrejas, eu chamaria para conversar primeiro os homens, sem dúvida alguma. Primeiro que todo divórcio passa pela responsabilidade de ambos. Por mais que uma parte seja mais lesada e menos culpada, sempre passa pela responsabilidade de ambos. Mas eu não tenho dúvida alguma que em muitos casos, talvez na maioria deles, pesa a responsabilidade do homem no não cumprimento do seu papel, na não administração do seu lar, da sua casa, do relacionamento conjugal. Casamento, irmãos, é como uma planta que precisa ser cuidada diariamente, constantemente. Regada, adubada, todos os dias. Então Paulo diz, olha só, trazendo, o texto de Gênesis, capítulo 2, verso 24, eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Por que Paulo está trazendo isso aqui mais uma vez, para lembrar, e olha só, e é interessante, porque Paulo não trouxe à tona esse texto aqui quando se referiu às mulheres, mas ele está falando aos maridos agora, e ele está trazendo aos maridos, a memória dos maridos, dos homens e a nós aqui, o conceito do casamento. E o conceito do casamento passa por esse conceito de deixar pai e mãe, não é? E aqui vale sempre um lembrete para casamentos que estão sendo destruídos, porque deixam que seus pais e seus sogros adentrem as portas de sua casa. Mulheres que casam e não cortam o cordão umbilical de sua mãe, e a mãe é mais importante que o marido. Maridos que casam e não cortam o cordão umbilical com seus pais, dá mais ouvido o pai e a mãe do que a esposa. E aí Paulo lembra, olha, deixar. E deixar é deixar de uma vez por todos. O deixar aqui não era apenas físico, É físico, é emocional, é financeiro, é sentimental, é tudo. É tudo. Minha mãe fica chateada, que às vezes eu vou lá na casa dela, Aí eu digo, não sei o que, mãe. Ela diz, está no seu quarto. Aí eu digo, lá em Itabuna? Aí ela diz, e rasgou o registro, foi, meu filho, mas não? Eu digo, não, mãe, é que esse quarto aqui não é mais meu não. Isso aí é de quem quiser agora, o meu está lá. O meu está lá. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, se tornando os dois uma só carne. Isso aqui é uma das mais magníficas e belíssimas ilustrações poéticas da Escritura, irmãos. Mostrar o que é o casamento, É a ideia de que eram dois, e agora não são mais dois. Agora os dois são um. E Paulo lembra isso aqui a quem? Aos homens. E a mensagem, irmãos, aplicativa aqui para nós é essa: permaneça casado. Mas pastor, permaneça casado. A gente até pode sentar e chorar junto 3 semanas, você me contando o quão catastrófico está o seu casamento. E eu não tenho dúvida alguma disso, irmãos. Nesse processo de pastoreio, de aconselhamento bíblico, você deve imaginar as mais horríveis histórias que a gente já ouviu tentando ajudar casais.
Em algumas delas, irmãos, são histórias tão tristes de como casamentos chegaram a determinadas situações que você, enquanto pastor, eu não consigo fazer nada senão sentar e chorar junto com o irmão e orar. Da gente não ter, sabe quando a bagunça é tão grande que você nem tem noção por onde começar a arrumar? Tem casamento que é assim, mas esse aí, nesse nível, pode ser restaurado pelo Senhor. Irmãos, ou eu creio nisso, ou nós cremos nisso, ou a gente abandona esse negócio aqui e para de perder tempo. Porque a gente está falando do Deus que pode restaurar relacionamentos, pode restaurar relações, pode trazer de volta a relação. E, fechando esse ponto aqui, permita-me dizer outra coisa. Irmãos, não é incomum ouvimos nos corredores das igrejas. Sempre que eu falar nos corredores das igrejas, lembre-se que não é só no corredor dessa aqui, é dessa aqui também, irmão. Mas é dessa aqui e Brasil afora. Crentes defendendo a possibilidade do divórcio diante de uma cena catastrófica. E algumas pessoas chegam até para dizer assim, me dizer, mas pastor, olha, eles não se amavam mais. Não se amavam mais. Como é que vai continuar casado se não se ama mais? Ei, quem foi que disse a você que precisa de amor para permanecer casado? Onde é que você encontra na Bíblia esse conceito? Precisa de amor, precisa desse sentimento bom, gostoso, prazeroso para permanecer casado. De onde é que você tirou isso? Da Escritura não foi, da Bíblia não foi. Sentimento. É por isso que o conceito bíblico do casamento tem como base a aliança, o compromisso. E o que é que faz quando o amor acaba? Bom, em primeiro lugar, é triste saber que ambos deixaram chegar a essa situação de acabar o amor. Em segundo lugar, não é quando o amor acaba que acaba um casamento. É quando a aliança acaba que acaba um casamento. Que segundo a Escritura é só por meio da morte, né? É só por meio da morte. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Em quarto lugar, esse texto nos mostra que você precisa permanecer unido com sua esposa. Mas pastor, ela é muito difícil. Torne-a fácil. Molde-a pela palavra. Mas pastor, o casamento já está acabado. Não está não ainda. Procure o pastor, os presbíteros, um casal experiente da igreja. Busque ajuda, busque socorro. Não caminhe sozinho. Evangelho não é um negócio feito para se caminhar só, irmãos. Muito bem, em quinto e último lugar, esse texto nos mostra que nós devemos espelhar Cristo em nosso lar, assim como Ele o fez com a sua igreja. Diz o verso 32 e 33, grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, cada um de per si também ame a sua própria esposa, e ele repete, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Permitam-me, irmãos, seguir fazendo algumas aplicações rápidas aos senhores. Talvez isso aqui seja tudo muito utópico para você. Talvez você seja esse típico homem, sim, muito influenciado por uma visão deturpada e equivocada de masculinidade, o que muitos chamam de machismo. Isso de fato existe no nosso meio. Uma visão deturpada e equivocada e nada bíblica, que muitas vezes é representada por meio de uma liderança que oprime, uma liderança superficial, de um pulso forte, de um autoritarismo barato. E se essa é a sua realidade, está na hora de rever seus conceitos, meu irmão.
Está na hora de rever seus conceitos, voltar para a Escritura e mudar. Mas talvez a sua realidade seja oposta a essa, como eu ilustrei no início. E talvez o seu maior pecado seja a omissão. A omissão, irmãos, é uma boa palavra para resumir um dos maiores erros dos nossos homens hoje em dia. Homens que são omissos em casa. É a esposa que decide tudo. É a esposa que educa, disciplina, exorta e cuida dos filhos. É a esposa que faz as compras, administra financeiramente. E ele faz o quê? Ele trabalha e põe o dinheiro em casa. E acha que isso é tudo. Acha que isso é tudo. É tempo de refletir, irmãos. De voltarmos para as Escrituras. Voltarmos a ter Cristo como exemplo. E voltarmos a, assim como Cristo, assumirmos a liderança, a responsabilidade e o cuidado do nosso lar, da nossa casa. Essa geração, irmãos, está carente de homens piedosos, homem que ora, homem que lê a Bíblia, homem que lê a palavra, homem que conhece a Escritura. É uma geração carente de homens compromissados com a palavra, com a igreja. É uma geração carente de homens que assumam seus papéis liderando, cuidando, amparando. E somos nós, irmãos, chamados a fazer diferença nesta geração. De uma masculinidade disfuncional, fraca, esquizofrênica, e que se perverte cada vez mais. E eu volto a afirmar, isso aqui não tem nada a ver necessariamente, com aquele estereótipo de masculinidade que talvez você esteja pensando. Mas tem a ver com uma visão bíblica do papel que devemos cumprir neste sentido. Aqui vem uma mensagem aos mais novos, aos que estão namorando, aos que não casaram ainda, aos rapazes. É tempo de já começar a praticar isso aqui agora, viu? Agora. Como é que você faz isso? Você já treina com sua mãe. Já treina com sua irmã. Todo homem bíblico que se preza, irmãos, trata mulheres com gentileza, com carinho, com afeto, com educação, como um servo. Comece a treinar com sua irmã, com sua mãe, com as amigas. O cavalheirismo, tão famoso em séculos passados, tem base em princípios bíblicos. Do homem que está disposto a se sacrificar pela mulher. Que a trata com cuidado, com carinho, com delicadeza. É tempo de viver isso. E de observar isso agora. O texto conclui, irmãos. Paulo mais uma vez volta-se, para as mulheres e também para o marido, fechando esse texto no verso 33, resumindo o que é essa passagem, dizendo que o homem então deve amar a sua esposa como a si mesmo e a esposa deve respeitar o marido. Irmãos, boa parte das crises relacionais, das crises conjugais que casamentos enfrentam, passa por uma inversão de papéis, uma inversão de valores, pela falta de cuidado, pela inversão de papéis dentro do casamento. Quando mulheres são sobrecarregadas, fazendo aquilo que Deus não deu incumbência a elas, quando maridos são omissos, não cumprindo o papel o qual Deus os chamou para fazer. Mas, irmãos, que proclamaram ao mundo lá fora que só existe família entre um homem macho e uma mulher fêmea, num casamento hétero, mais que fazer isso, nós precisamos viver isso, conforme diz a Escritura e a Palavra. Cumprindo os nossos papéis, os nossos graciosos papéis que o Senhor nos deu, como esposas,
e como maridos. Cuide da sua casa, cuide do seu lar. Seja o pastor da sua família, lidere espiritualmente, e tudo isso com a graça e a bondade do Senhor. Vamos orar nesta hora, rogando então assim a bênção e a misericórdia do Senhor sobre nós e sobre as nossas vidas. Vamos ficar de pé? Senhor, nós precisamos de Ti e rogamos que o Senhor nos instrua, Deus. Nos instrua por meio da Tua palavra e nos ajude a vivê-la de fato e de verdade. Deus, nessa hora eu quero rogar uma bênção especial sobre os homens que aqui estão. Ó Deus, começando pelos garotos, pelos meninos, que mesmo sendo ainda criança, já têm ouvido a Tua palavra, a palavra do Teu Evangelho. Rogamos que o Senhor os conscientize disso, Deus. Eles que farão parte, Deus, da próxima geração como maridos e como pais, rogamos que o Senhor, por meio do Teu Evangelho, comece a transformá-los, Deus, mediante a Tua palavra. Dê graça aos pais, aos homens, para serem exemplos para os mais novos. Ó Deus, que esses meninos possam olhar para seus pais e vê-los como exemplo, ter o desejo de serem iguais a eles. Que sejam, Deus, esses homens referenciais de espiritualidade, de piedade, de liderança, Deus. Ó Senhor, dai graça, Deus, a estes homens, sobretudo aqueles que têm vacilado, Deus, no cumprimento de seus papéis, têm agido de forma omissa. Ó Deus, que o Senhor possa despertá-los, acordá-los, movê-los, mudá-los, Deus, segundo a Tua palavra e o Teu querer. E assim que o Senhor levante, Deus, uma liderança de homens fortes, piedosos, consagrados ao Senhor. Ó Deus, que estão dispostos a amar, a se doar e a se sacrificar por suas esposas, por seus filhos, por suas famílias, assim como o Senhor fez com a Tua igreja, Deus. Ó Deus, que haja honra, Deus, em suas palavras, em suas atitudes, em suas ações, em seus pensamentos, Deus. Santifique-os, Deus, na Tua verdade e na Tua palavra. Deus, abençoe a vida das irmãs, também no cumprimento de seus papéis, diante da Tua palavra, Deus, que as instrui, Deus, a serem submissas, a não exercerem a liderança a qual não pertencem a elas. Ó Deus, abençoe os casamentos da nossa igreja, Deus. E rogamos que o Senhor repreenda do nosso meio, retire, Deus, das mentes a ideia da separação, do divórcio, diante, Deus, de lutas, de dificuldades, de tribulações que certamente enfrentamos no casamento. Ajude-nos a entender, Deus, que este casamento, esta união conjugal foi feita pelo Senhor, como uma aliança firmada, Deus, e que haja amor mútuo, cuidado mútuo, que haja, Deus, o Senhor no centro da família, da casa e do lar. Deus abençoe aqueles irmãos que estão se preparando para o casamento, aqueles que já estão namorando, que estão à busca de, não de uma namorada, mas de uma esposa ou de um marido. Que o Senhor também os direcione e os guie, Deus. Eles que fazem parte desta geração, que formarão novas famílias, novos lares, como servos Teus, no meio de uma geração, Deus, tão disfuncional, ó Deus, tão pervertida, Deus, no que se refere ao casamento, à vida sexual, à família, Deus. Preserve o Teu povo e a Tua igreja, Deus, dessa forma. Aplica a Tua palavra aos nossos corações e nos leva, Deus, em paz para as nossas casas, os nossos lares. Dá-nos uma semana, Deus, em Tua presença, que nós possamos buscar ao Senhor durante essa semana, através da oração, da leitura da palavra, ó Deus, da comunhão dos santos. Que o Senhor abençoe, Deus, a nossa rotina diária que se inicia amanhã, Deus, de trabalho, a rotina semanal de estudos, e que a Tua boa mão esteja cuidando, amparando e protegendo o Teu povo onde quer que eles estejam. E que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai,
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, povo de Deus, aqui em toda a face da terra, desde agora e para sempre.